Aqui para que o pastor Miguel se sinta mesmo. Pastor, bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com todos vocês. É um privilégio poder estar aqui a partilhar convosco um pouco acerca da missão com a qual trabalho, mas acima de tudo partilhar convosco a palavra do Senhor, que é isso que nos traz aqui nesta manhã. Eu, como sempre, coloco aqui o meu relógio para tentar ter algum controle, porque olho em volta e não vi nenhum relógio, então coloco aqui o meu. Senão, o pessoal do som hoje em dia tem muito poder, não é? Então, eles podem fazer aqui uma falha técnica e de repente acaba-se a pregação. Mas não vamos chegar até esse ponto, irmãos. Pastor, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Aquilo que o pastor falou sobre a exposição que temos ali fora é verdade. De facto, é muito enriquecedor podermos ver todo o trajeto que a palavra de Deus já teve até aos dias de hoje. A exposição que fala sobre o primeiro tradutor da Bíblia completa em português, João Ferreira de Almeida, que a maioria de nós hoje usa ou nos nossos telemóveis ou na nossa Bíblia em papel. E também ver as voltas que a Bíblia já deu. Não sei se há aqui alguns irmãos do Brasil, mas temos ali uma Bíblia em Guarani, portanto, a língua que falada originalmente naquele país, falada ainda hoje no Paraguai e noutras nações, mas muitas outras coisas, os irmãos não deixem de ver, que eu creio que serão muito, muito enriquecidos. Irmãos, esta missão com a qual eu trabalho já há 18 anos, comecei em 2000, onde trabalha também o Paulo Alves, que agora desapareceu, mas está por aí, também trabalha já, está ali, há uma série de anos, onde também o nosso irmão Ruben, onde é que está o Ruben? Estava ali, o Ruben tem ali também dado o seu contributo muito especial no nosso Conselho Fiscal. Então, ao longo dos anos, tenho participado ali naquela missão. Irmãos, e as nossas áreas de atuação, para aqueles que não conhecem a Sociedade Bíblica, a nossa declaração de missão é levar a Bíblia às pessoas e trazer as pessoas à Bíblia. O que é que isto significa? Levar a Bíblia às pessoas, irmãos, é um projeto como este que fizemos convosco dos Evangelhos, de colocar a palavra em todos os formatos e feitios possíveis para que ela possa chegar à mão das pessoas. A Bíblia em Braille, para poder chegar à mão das pessoas que não têm possibilidade de ler. A Bíblia em áudio, que também já temos o Novo Testamento dramatizado em português de Portugal e estamos a trabalhar na gravação do Antigo Testamento. Com mais de 40 voluntários, ao longo de um ano, estamos a fazer aquela gravação para que a Bíblia possa chegar a todos. Bíblias a preço acessível, Bíblias de letra gigante, Bíblias de estudo, enfim, tudo o que os irmãos puderem imaginar, nós temos feito esse esforço enquanto sociedade bíblica para disponibilizar no nosso país. Bíblia digital, no computador, no tablet, gratuita, para que todos possam ter acesso às Escrituras. E a outra parte da nossa missão, trazer as pessoas à Bíblia, às vezes é mais difícil de entender, mas é muito fácil de explicar. Nós vivemos num país teoricamente cristão, nós vivemos num país em que por vezes estamos a falar com alguém que se declara ateu, mas diz que conhece muito bem a Bíblia, que inclusive já a leu toda, que eu tenho sérias dúvidas, e então estamos num lugar que às vezes é complicado, porque a pessoa supostamente conhece a Bíblia, mas depois na prática não conhece nada a Bíblia. Pessoas podem às vezes falar se Deus quiser, mas não fazem ideia de quem é Deus ou do que é que esse Deus quer. Então parte da nossa missão também é poder trazer as Escrituras para o meio da praça pública, trazer as Escrituras para os meios de comunicação, trazer as Escrituras para congressos nas universidades, trazer as Escrituras para concursos nas escolas, trazer as Escrituras para um lugar onde elas possam ser visíveis por aqueles que ainda não interagem com ela. Nós fazemos vários projetos, alguns estas exposições, esta exposição que os irmãos têm aqui hoje na igreja, ela costuma estar em câmaras municipais, bibliotecas municipais. Temos uma exposição sobre a Bíblia e o sofrimento, o que é que Deus tem a falar sobre o sofrimento, que já esteve nos principais halls de entrada dos hospitais de todo o país. Exposições que falam sobre a Bíblia e a violência, o que é que a Bíblia tem a falar acerca do bullying, que hoje é tão falado. A Bíblia tem algo a falar sobre a violência. E então em tudo isto nós pretendemos que estes projetos e que estas iniciativas tragam a Bíblia para mais perto das pessoas, para despertar nelas a curiosidade. Para que elas fiquem a pensar, se a Bíblia tem algo a dizer sobre ecologia, então a Bíblia tem algo a dizer sobre a minha vida também. E esta tem sido a nossa missão. Desde 1809, o pastor António Gonçalves estava a falar, e é verdade,
um Novo Testamento que temos ali em português em 1809 foi o primeiro a ser distribuído em Portugal e foi aí que a nossa missão com a Bíblia começou neste país. Então, irmãos, é uma história longa, mas também, como o pastor disse, queremos que não sejam só 209 anos de história, mas que sejam 209 anos de vida. E que então ainda hoje haja coisas que podemos fazer. Deus tem-nos aberto as portas, já falei aqui de algumas dessas coisas. Deus tem-nos dado também algumas oportunidades para o futuro. Nós estamos a trabalhar em desenvolver um portal da Bíblia com muitos conteúdos históricos, conteúdos multimédia para todos poderem ter. É como se tivessem uma biblioteca de bíblias de estudo e enciclopédias, tudo no computador. Estamos a trabalhar nesse projeto no próximo ano. Estamos a preparar preparar material para a Escola Bíblica Dominical, também em português de Portugal. Então, os irmãos, quando estiverem no vosso tempo de oração, orem por nós. Os nossos recursos, como sempre, são limitados. Somos uma equipa de apenas 6 pessoas. Portanto, hoje estão aqui 2, não é? Só sobram 4. E então, irmãos, é com esta pequena equipa que nós vamos fazendo este trabalho. Mas deixem-me só partilhar, antes de lermos as Escrituras, uma coisa que tem sido muito entusiasmante para nós ao longo destes últimos 3 anos. Que tem sido uma porta que Deus nos abriu para podermos dar algum apoio a países de língua portuguesa que não têm um trabalho da Sociedade Bíblica. Estou a falar da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Irmãos, e nesses 3 países, eu tive a oportunidade de estar nesses 3 nos últimos anos, algumas vezes, e reunimos ali com pastores de todas as denominações, pessoas de toda a esfera do cristianismo, e a principal necessidade que eles tinham, e todos eles nos falavam, era a questão de Bíblias, de acessibilidade, de terem Bíblias. Nem era poder comprar uma Bíblia, era haver uma Bíblia que pudesse ser comprada. São países no qual o digital, principalmente a internet, ainda é bastante limitado, os recursos são muito poucos. E juntamente com Angola, Moçambique e com o Brasil, nós decidimos que podíamos fazer alguma coisa para apoiar aqueles irmãos. Então enviámos já para lá material infantil, enviámos Bíblias para eles poderem vender e gerar alguns fundos para depois investirem em mais Bíblias. E temos feito algum projeto assim com eles. Próximo mês vou estar em Cabo Verde, vamos fazer lá um seminário de ciências bíblicas, onde vai ser apresentado para todos os pastores. E eles tinham um desejo em Cabo Verde, que era que todos os pastores do país pudessem ter uma Bíblia de estudo. Eu acho que os pastores aqui em Portugal devem ter em média entre 10 a 15 Bíblias de estudo, sem contar com as outras que estão para lá guardadas. E eles diziam: Miguel, nós gostávamos muito de ter uma Bíblia de estudo para cada pastor de todo o país. E eu: mas de todo o país isso é muita gente. Quantos são? Mais ou menos uns 70. Está bem. E para os seminaristas, se fossem 150 Bíblias, todos os pastores e seminaristas teriam uma Bíblia de estudo. Ok, vamos ver o que é que se pode fazer. Irmãos, pela graça de Deus, neste seminário que vamos ter em novembro, vai ser distribuída a cada pastor e a cada líder, gratuita, uma Bíblia de estudo. Então Deus tem sido muito bondoso e eu prometo que já leio a Bíblia depois de contar esta outra história. Prometo. Pastores normalmente contam muitas histórias, mas vamos lá. Guiné-Bissau, irmãos. Não sei se os irmãos têm conhecimento da realidade da Guiné-Bissau, mas creio que sim, porque a igreja aqui tem projetos com a Guiné-Bissau. E na Guiné-Bissau, a Bíblia em português é útil, mas pouco. Porque a Bíblia que é falada mais universalmente é o crioulo. A Guiné-Bissau, se eu estiver errado, algum irmão guineense pode-me corrigir, tem cerca de 18 línguas e dialetos. Mas o crioulo é mais ou menos conhecido por todas as tribos lá na Guiné-Bissau. Então, quando estivemos lá, enviámos, creio que foram 500 Bíblias em português. Os irmãos ficaram muito felizes, mas disseram: bem, se pudessem da próxima vez vir em crioulo, então aí era ouro sobre azul. Nós dissemos: ok, e então o que é que seria uma quantidade boa? E eles são mais ousados do que os de Cabo Verde. Disseram: não, mas 5.000. É um país muito maior. E eu ia dizer que era muito, e o meu colega que estava comigo disse: está bem. E eu disse: bom, definitivamente ele tem mais fé do que eu, vamos ver. Porque depois de assumir um compromisso com alguém, nós não queremos dar a ideia e falhar. Bom, voltámos e cada um no seu país tentou os seus projetos. Aqui os irmãos à saída vão receber um folheto que é de uma Bíblia por mês. Como o nome indica, é um projeto que a Sociedade Bíblica tem para poder dar uma Bíblia por mês aos 12 projetos que apoiamos, e 3 deles são estes que eu vos falei: Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Se os irmãos quiserem levar, se quiserem envolver-se, sintam-se à vontade. Mas o que aconteceu com a Guiné-Bissau, irmãos, foi tremendo, porque começámos com este projeto de uma Bíblia por mês, contactámos alguns pastores que sabíamos que tinham um coração pela Guiné-Bissau. O meu colega no Brasil fez a mesma coisa com algumas igrejas. E, irmãos, no final do ano passado, não foram enviadas 5.000 Bíblias, mas foram enviadas 32.500 Bíblias em crioulo.
Irmãos, e ver a alegria daqueles irmãos lá de poder ter a Bíblia em crioulo. Agora já tive reclamações aqui de Portugal, de comunidades guineenses a dizerem, então para aqui não veio nenhuma. Bom, nós esquecemos desse detalhe, mas de próxima vez vamos tratar disso. E irmãos, isto tem sido só possível pela graça de Deus e estamos muito contentes com as parcerias que temos feito com as igrejas e com os irmãos para poder tornar isto possível. Amém? Queria só orar e agradecer a Deus por tudo o que o Senhor tem feito e de seguida vamos então ler a sua palavra. Pai, obrigado, Deus, porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus fiel aqui em Portugal, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em São Tomé, em qualquer país ao redor do mundo. Tu és fiel e Tu és bom, Senhor. Deus, obrigado pela dádiva da Tua palavra. Obrigado pela liberdade que aqui em Portugal temos de ter acesso à Tua palavra. E Deus, eu quero te pedir nesta manhã, conforme lemos e meditamos na Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa usar a Tua palavra, Senhor, para causar impacto e transformação nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, se quiserem abrir já a vossa Bíblia no livro de Neemias. Bom, eu falei sobre a sociedade bíblica, mas não falei sobre o resto de mim. Eu sou casado, também há 18 anos, e com a Juliana, e temos 3 filhas, temos a Beatriz, de 17 anos, temos a Daniela, de 12 anos, e temos a Carolina, que fez ontem 1 ano e 4 meses. Então, recomeçamos tudo outra vez, toda aquela dinâmica de ter bebés, só meninas, para não complicar muito a minha cabeça, assim, é sempre, dá para usar os brinquedos antigos das irmãs, as roupas, etc., e não me complica a vida, mas tem sido um privilégio também estar ali com esta família e ter esta família do meu lado. Elas hoje não estão aqui porque a minha esposa está a pregar neste momento na nossa igreja local. Eu sou pastor de uma igreja ali em São Marcos, no Cacém, mas se elas tivessem a oportunidade, seria um grande prazer tê-las aqui comigo. Mas vamos aqui às Escrituras e àquilo que eu quero partilhar convosco esta manhã, irmãos. O livro de Neemias, nós vamos ler, o foco que eu quero dar hoje aqui, irmãos, é no capítulo 8. E esta mensagem eu chamei-a de Transformados pelo Encontro com a Palavra. E o capítulo 8 será o centro daquilo que eu quero falar, mas nós precisamos de gastar algum tempo até chegar ao capítulo 8. Para entendermos que transformação foi esta, para entendermos que impacto foi este. E mais importante, irmãos, não estou aqui para dar nenhuma lição de história nem de Bíblia, mas mais importante para vermos o que é que na nossa vida, o que é que na nossa história, este encontro transformador com a palavra pode fazer em nosso favor. Porque esse é o nosso alvo, irmãos. Sermos transformados pelo encontro com a palavra. E para isso, lendo aqui a história de Neemias e vendo um pouquinho do capítulo 1, do capítulo 2, nós vamos perceber como é que estava a situação do povo naquele tempo. Neemias capítulo 1, vamos ler apenas do versículo 1 até ao versículo 4, apenas para criar aqui esse contexto. Diz assim as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes, que restaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui. Irmãos, aqueles nós conhecemos um pouco da história bíblica, da história do Antigo Testamento, sabemos que a nação de Israel ela foi levantada de forma milagrosa por Deus, resgatada da escravidão, criada a partir de um homem e de uma mulher estéril. Deus criou ali uma grande nação, e aquela nação, no seu tempo áureo, do rei Davi, do rei Salomão, era uma nação grandiosa. Era uma nação que dominava não só a sua terra, mas também outras nações lhes prestavam tributo. Era uma nação conhecida pelo poder do seu grande Deus. Ela é uma nação conhecida pelo templo que Salomão mandou construir. Uma coisa assim grandiosa, inimaginável, com ouro e prata, uma coisa assim bela, maravilhosa. Vinham lá em todas as festas prestar culto a Deus. Salomão era uma pessoa de sabedoria tão grande, nós conhecemos a história quando a rainha de Sabá vai lá apenas para escutar o que ele tinha para dizer. Olha, eu ouvi dizer que tu eras sábio, mas agora falando contigo, o que eu ouvi ainda era pouco. Então toda esta nação era uma nação orgulhosa da sua história.
Era uma nação abençoada por Deus e era uma nação que, de facto, prosperava de uma forma sobrenatural. Mas nesta altura de Neemias, este texto que nós lemos aqui, só por estes 4 versículos, nós já vemos uma história completamente diferente. Nós vemos uma nação que, por causa do seu pecado e desobediência e idolatria, foi levada cativa. Vemos uma nação no qual Neemias era um deles, foi levado cativo e estava ali agora a servir num outro império, a um outro rei. E quando ele pergunta pelo Estado de Israel e principalmente pelo Estado de Jerusalém, e lhe fazem este relato, olha, a cidade está destruída, os seus muros estão no chão. A Bíblia diz que ele se assenta e ele chora e ele lamenta. Porque, irmãos, para um judeu, Israel não era apenas um país. Para os judeus, Jerusalém não era apenas a capital, não era Lisboa para eles. Para os judeus, o templo em Jerusalém não era apenas a sala, o salão de culto onde eles se reuniam. Mas, irmãos, o templo e a própria cidade de Jerusalém eram o judaísmo. Eram aquilo que fazia deles uma nação. Era aquilo que fazia deles uma religião para todo um povo daquelas 12 tribos. Era ali que estava o marco central. Era ali que, quando Salomão consagrou, disse, olha, quem vier aqui, Deus ouvirá. Quem orar virado para aqui, Deus ouvirá. E então, quando tudo aquilo está no chão, eles não têm nada. Eles não são ninguém. E a Bíblia diz que Neemias ouve aquilo e começa a chorar, mas, ao mesmo tempo, diz que ele jejua e começa a orar perante o Deus dos céus. E Deus levanta aqui então este homem como um líder. Como alguém que ouve uma má notícia, mas não se limita a chorar, não se limita a lamentar, não se limita a dizer, ai Deus, porquê? Mas começa a jejuar, começa a orar e começa a pedir a Deus que lhe dê a oportunidade de algo acontecer. E isto vai estabelecer aqui o início da nossa história. No capítulo 2, versículo 1, nós lemos que sucedeu, pois, que no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, porque está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido as suas portas consumidas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprovou ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um tempo certo. Irmãos, aqui nós começamos a ver a intervenção divina em toda esta história. É verdade que Neemias foi muito corajoso. É verdade que Neemias, repara, Neemias estava ali como copeiro do rei. Ele não estava ali como amigo do rei, ele não estava como conselheiro, ele não estava como igual. Ele era um servo, ele era um escravo, sem direito nenhum. Basta lembrar a história de José do Egito, que quando esteve preso, um dos seus companheiros de prisão era copeiro do rei. Então, copeiro do rei era uma posição boa, mas não se podia estar demasiado à vontade. Mas quando o rei lhe pergunta o que se passa, ele enche-se de coragem, ele ora a Deus, coloca diante do rei. No versículo 8, nós não lemos, mas ele diz no versículo 8 que o rei me deu tudo isto porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, irmãos, o que nós começamos então a ver é um homem que se dispõe, um líder que se levanta. Vemos agora a graça de Deus tocando no coração de um rei ímpio, de um rei descrente, de um rei que não tinha nada a ver com o Deus de Israel, mas que o abençoa e que lhe diz que ele pode ir e pode fazer aquilo que ele pretende. Eu não sei se é por eu ter muitas mulheres em casa, pode ser. Quando aqui no versículo 6 diz que a rainha estava sentada junto ao rei, digo eu, pela minha experiência, quem autorizou foi a rainha, não foi o rei. Isto é o que eu acho. Por isso a Bíblia diz, não é? Nós podemos ir edificar a cidade, querida. Como é que é? Podem? Vá, deixa-os ir. Não sei. Pode ser que seja apenas um detalhe, mas está aqui. A verdade é que foi Deus quem fez isto. A verdade é que foi Deus quem deu graça. Capítulo 3, eu não vou ler, nós vamos já passar para o 8, mas o capítulo 3 mostra que todo o povo começou a trabalhar. Capítulo 3 diz que não foi apenas Neemias que chegou lá com 3 ou 4 homens e mulheres ungidos por Deus, mas todo o povo começou a trabalhar, começou a edificar a cidade. A Bíblia
honra-os de tal forma que pelo menos 39 nomes de pessoas são colocados aqui individualmente, dizendo que eles e a sua família estiveram a trabalhar. E no final do capítulo 7, diz que não só eles trabalharam, mas que também contribuíram financeiramente. E aqui nós chegamos ao ponto que eu quero, que é o início do capítulo 8. E irmãos, entende isto. A missão que Neemias tinha originalmente estava completa. O desafio que ele tinha feito ao povo estava feito. E agora as muralhas estavam reconstruídas, o povo tinha contribuído financeiramente, o povo tinha trabalhado com as suas mãos. Que mais um líder podia querer? Que mais Deus podia querer se tudo estas coisas, todas elas milagrosas, foram acontecendo? Mas a verdade, irmãos, é que para mim, o ponto central de toda esta história é aquele que nós encontramos no capítulo 8. E aqui eu vou ler então do versículo 1 até ao versículo 12 e nós vamos gastar algum tempo em ver aqui o que nos é relatado. Neemias, capítulo 8, versículo 1. Em chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele e à sua mão direita Matitias e Semá, e Anaías e Urias, e Ilquias e Maaseias. E à sua mão esquerda Pedaías e Misael, e Melquias e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesulã. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu Amém, Amém, levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. E Jesua e Bani, e Serbias, Jamim, Acube, Sabtai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro, na lei de Deus. E declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirzata, e o sacerdote e Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Irmãos, como eu já disse, a obra estava feita, teoricamente. O desafio inicial estava cumprido. E, aliás, este texto começa no versículo 1 dizendo que os povos, que as pessoas já estavam nas suas respectivas povoações. Eles não moravam todos em Jerusalém. Foram ali servir, foram trabalhar, foram contribuir. E quando a obra estava terminada, eles voltaram para as suas povoações. E a vida normal seguiu. E o dia a dia e o cotidiano tomou conta. E eles seguiram com a sua vida porque eles tinham cumprido aquilo que se tinham comprometido. É verdade que o desafio de Neemias era para a reconstrução das muralhas. Mas eu acredito que desde o início, no coração de Deus, o plano não era reconstruir muralhas, o plano não era reedificar um templo, mas o plano era colocar novamente as Escrituras no centro do coração daquele povo. Colocar novamente as Escrituras como a identidade daquele povo e a revelação da vontade de Deus. Porque, irmãos, este era um povo que historicamente, tradicionalmente, era conhecido como o povo da palavra. Era um povo que conhecia a lei de Deus, que vivia pela lei de Deus.
Durante muitos anos, não sei se ainda hoje isso acontece em alguns lugares, mas durante muitos anos os próprios evangélicos em Portugal eram chamados o povo do livro, as pessoas do livro, que só quem saber do livro, para eles é tudo a Bíblia, é só a Bíblia, e só a Bíblia é que interessa. E era dito de uma forma pejorativa. Mas eu creio que é um grande elogio se ainda hoje nós pudermos ouvir alguém dizer isso de nós. Se ainda hoje alguém puder dizer, são fanáticos por aquele livro, tudo o que aquele livro diz, eles acreditam. Seria um muito bom sinal da saúde da igreja em Portugal, se isso hoje ainda pudesse servir como nossa descrição. E nesta altura o que acontecia era que o povo que tradicionalmente era o povo da palavra, eles já estavam totalmente longe da palavra, completamente desconectados com ela. A Bíblia diz aqui, inclusive, que eles tinham que fazer uma tradução, diz aqui no versículo 2, creio eu. Agora perdi o versículo. Não trouxe a Bíblia que estou habituado. Versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, declarando, explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. Versículo 8. Irmãos, o grande problema para eles é que eles já nem entendiam o que a Bíblia dizia. Eu digo Bíblia, obviamente estamos a falar apenas da porção que eles tinham na altura, da Torá. Mas eles não entendiam já. Porque estava tudo escrito em hebraico e durante os 70 anos de cativeiro que eles tiveram, a língua que eles usavam era o aramaico. Por isso, um dos livros escritos no cativeiro, o livro de Daniel, está escrito em aramaico, uma grande parte dele. Passou a ser a língua comum do povo. Então, quando eles ouviram as escrituras em hebraico, alguém tinha que ir traduzindo, alguém tinha que ir explicando. Isso mostra-nos não apenas dificuldades gramaticais ou de semântica, mas mostra-nos a distância que aquele povo já tinha da palavra de Deus. Porque se eles não entendiam, quer dizer que nos últimos 70 anos eles não tinham estado a viver aquilo. Não tinham estado a ler, não tinham estado a receber, não tinham estado a pôr em prática aquilo, porque senão entenderiam com facilidade. Irmãos, e como está a nossa vida hoje diante da palavra de Deus? Como estamos nós hoje? Quão central é a Bíblia para nós? E agora não me refiro à igreja em si, mas a mim como cristão, como filho de Deus. Quão central é a Bíblia para mim hoje? É preciso que me expliquem, é preciso que alguém me diga, olha, isto é assim. Ou será que eu vou diretamente a ela? Será que eu me alimento dela? Será que eu tenho um encontro diário e regular com a palavra de Deus, a ponto que ela fale comigo e eu consiga entender aquilo que ela me fala? Irmãos, a verdade é que o povo nesta altura já não conseguia. E por isso aqui diz que eles, ouvindo a pregação da palavra, eles começaram a chorar, começaram a entristecer-se a tal ponto que eles tiveram que dizer, olha, para tudo, não é agora hora de se entristecerem. Os últimos 70 anos é que tinha servido para isso. Mas o povo estava entristecido por uma boa razão. Eles estavam tristes porque eles perceberam quão longe eles estavam da palavra de Deus. Quão longe eles estavam dos planos e dos propósitos de Deus. Sabes, porque muitas vezes nós habituamos no dia-a-dia e seguimos com a nossa vida e já nem paramos para pensar, ficamos baseados apenas na nossa história, no nosso dia de batismo, nos nossos pais e nos nossos avós, nas boas obras e nas manifestações, talvez até do poder de Deus que Ele já nos tenha usado no passado, e aquilo fica uma coisa muito distante. E é a palavra de Deus que nos confronta e que nos faz ver o ponto em que nós estamos aqui hoje. Irmãos, há 500 anos atrás, quando houve a Reforma Protestante, Martinho Lutero e muitos outros fizeram, o grande diferencial que eles trouxeram foi trazer de volta a centralidade da palavra para o seio da igreja. Dizer, se esta igreja é cristã, então ela tem que se reger pelas escrituras cristãs. E criaram aquele famoso dogma, conhecemos o sola escritura, somente a escritura é inspirada por Deus para falar connosco. Mas, irmãos, não somente a Escritura é inspirada para falar connosco, mas a Bíblia ela é poderosa para operar transformação em nós. E quando eu digo a Bíblia, entendo, eu não estou a falar do livro, eu não estou a falar da época, eu não estou a falar do objeto, que se nós o colocarmos com o Salmo 91 aberto na sala de casa, todos os problemas vão embora e até os demónios fogem. Não é disso que eu estou a falar, não é uma idolatria a um livro, a um objeto. Não há problema nenhum ter a Bíblia aberta em casa, mas não é o livro que faz a diferença, mas são as palavras, é a verdade de Deus nela contida que faz a transformação. Irmão, deixa-me fazer aqui um pequeno à parte. Em 1997, há 21 anos atrás, eu fui convidado pela minha namorada na altura, que hoje é a minha esposa, nós já namoramos há 25 anos, fui convidado, um bocadinho já, fui convidado por ela a ir ao Brasil. Ela é brasileira, os pais, a família mora toda lá,
E na altura ela convidou-me para ir lá passar férias com ela, para passar 2 meses de verão lá. Com uma condição apenas que o pai dela, que agora era religioso, tinha imposto, que era: o teu namorado pode vir, mas tem que ir à igreja uma vez comigo. Pensei, bom, 60 dias no Brasil em troca de 2 horas de missa, também não é muito mau. Dá para aguentar. Então lá fomos nós, eu com 17 anos na altura, irmãos, ateu. Não ateu por ser contra Deus, mas ateu porque Deus não existe. Se Deus não existe, não vale a pena dedicar tempo a ser contra ou fazer nada contra. Deus simplesmente não existe e a minha vida está bem encaminhada. Eu tenho uma namorada já há 4 anos, sim, na altura. Eu tenho uma família boa, os meus pais, as minhas irmãs, cresci num bom lar. Eu tinha acabado de entrar para a faculdade, para o curso que eu queria, para a primeira faculdade que eu concorri. E então eu era um jovem bem-sucedido e contente da vida, que lá ia participar da missa, para deixar o sogro contente, porque se um dia eu venho a casar com a filha dele, convém deixar já aqui as coisas bem preparadas. Com o sogro e principalmente com a sogra. Bom, lá vou eu, nos primeiros dias lá no Brasil, eu disse: olha, vamos despachar isto, vamos rápido à missa. Só que depois não era bem missa, era uma igreja pentecostal. E agora imaginem um jovem ateu, universitário, português, entrar numa igreja pentecostal brasileira. Então aquilo foi um choque muito grande, irmãos. E eu detestei o culto. Eu achei aquilo horrível. O louvor, então, irmãos, eu tinha vontade de bater nas pessoas que estavam à minha volta, porque gritavam e falavam, e depois diziam coisas numa língua estranha, e depois metiam assim a mão quase na minha cara enquanto louvavam, e depois no fim vêm abraçar, e eu não sou assim... não há problema com um beijinho ou 2, isso é tranquilo, mas quando são 30, 40, já é um bocado demais. E aqui, irmãos, eu não gostei. A pregação até foi interessante. Pensei, olha, ele está a contar a história da carochinha, mas está a contar com pés e cabeça. Pelo menos isso, pelo menos é um sujeito que não é ignorante, apenas é iludido. E pensei eu, quando saí daquele culto, nunca mais na vida tenho que pôr os pés numa igreja, missão cumprida. E a verdade, irmãos, é que durante aqueles 2 meses ali, fazendo um churrasco com os amigos da família, estando lá em casa, eu comecei a perceber-me de algumas coisas e eu cresci num lar saudável. Mas eu percebi-me que aquele lar tinha aí alguma coisa extra. Tinha ali uma paz, tinha ali... que eu dizia à minha namorada: olha, Juliana, se um dia nós casarmos, eu gostava que o nosso lar fosse assim, não sei bem o que é que eles fazem, mas o que quer que seja dá certo. E, por vezes, conhecíamos alguns amigos da família e eles depois diziam-nos: bem, este fulano, pá, estava nas drogas, estava no álcool, fumava imenso. É? Então e agora? Não, porque a Bíblia e Deus... Não, olha, aquele casal estava a ponto de se divorciar. Agora tiveram um bebê. Pois é, porque a Bíblia e Deus... A Bíblia... E eles não tinham outra resposta, era sempre a Bíblia e Deus, e aquilo começou-me a enervar verdadeiramente. E uma noite, irmãos, eu virei para o meu sogro e disse: olha, dá-me a tua Bíblia, vou dormir, boa noite. Fui para o meu quarto, peguei ali a Bíblia e disse: Deus, tu não existes. Mas se tu existires, eu vou abrir a Bíblia e tu vais falar comigo como eles dizem. Pensas que Deus está surdo e não te consegue ouvir? Pensas que o braço dele está encolhido e não te consegue salvar? Sabe que são os teus pecados é que te afastam de Deus. Isaías 59, 1 e 2, na tradução na linguagem de hoje. Irmãos, eu levei um susto, eu fechei aquela Bíblia, pedi desculpa. E demorei uns 2 dias para conseguir contar à minha namorada. E irmãos, aquelas coisas ficam gravadas. Eu disse: Juliana, eu não sei o que é que se passa, mas eu acho que se calhar Deus existe. Vamos voltar àquela igreja para tentar perceber um pouquinho mais. Resumo da história, irmãos: 2 semanas depois eu estava a ser batizado nas águas. Ainda lá nas férias, voltei para Portugal com certificado de batismo, a tal Bíblia debaixo do braço, e a dizer aos meus pais: pai e mãe, fui batizado, agora sou evangélico e vou ser pastor. Pela graça de Deus não fui internado e hoje ele já tem um entendimento perfeitamente diferente de que não estou em nenhuma seita, não sou doido, mas de facto Deus tinha este chamado para a minha vida. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que foi a leitura de 2 versículos, ainda por cima Isaías, que transformaram a minha história para sempre. Nunca mais a minha vida podia ser igual. Tudo o que eu tenho hoje, família, trabalho, ministério, o meu círculo de amizades, o que eu faço de segunda a sexta, o que eu faço ao fim de semana, aquilo que me motiva, aquilo que me entristece, tudo que o Miguel é hoje, vem de 2 versículos da palavra de Deus. E eu não era uma pessoa que estava à procura, eu não era uma pessoa insatisfeita, eu não era uma pessoa em dor, eu não era uma pessoa desesperada. E ainda assim Deus encontrou-se comigo. Irmãos, e o que eu acredito é que a palavra de Deus faz isto comigo, faz isto com qualquer um. Se nós pudermos olhar para ela como sendo a palavra de Deus.
Quando eu hoje leio a Bíblia, quando eu hoje leio o mesmo texto de Isaías, qual é o meu entendimento dele? Será que eu fico à procura apenas das palavras no hebraico e do encadeamento de ideias e da sintaxe e do conteúdo teológico e contexto histórico? Ou será que eu consigo olhar ainda para a palavra, passados 21 anos, e muitos de vocês aqui têm mais anos de crente do que eu tenho de vida? Será que passado todo esse tempo, desde que a primeira vez que vimos as Escrituras, será que ainda hoje ela mexe connosco? Será que ainda hoje eu leio João 3,16 e aquilo ainda me emociona de pensar que Deus amou o mundo de tal maneira que por mim deu o seu Filho? Irmãos, eu tenho 3 filhas, eu não as dava por nenhum de vocês. Não dava, nem por ti, bem, muito menos por ti, Paulo. Não dava, porque já o conheço. Não dava. E Deus deu por mim, que ainda não o amava, nem o conhecia, nem o buscava e certamente não merecia. E quando eu hoje leio João 3,16, será que eu apenas o cito para evangelizar alguém ou que aquilo ainda mexe no meu coração? Minha aliança de casamento, por dentro tem escrito o nome da minha esposa, como habitual, e por fora eu mandei escrever: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu fui gravar na aliança, tive que escrever, porque a senhora não entendia o que é que eu estava a dizer. E porquê é que eu escrevi isto, irmãos? Porque quando eu decidi casar, eu estava no seminário, estava a fazer faculdade também ao mesmo tempo, não tinha emprego, não tinha casa, não tinha nada. Não tinha dinheiro no banco, casei-me com 15 euros na conta bancária, 3 contos na altura. E então eu precisava, de facto, de crer que o Senhor era meu pastor e nada me ia faltar. Eu tinha uma coleção de banda desenhada de 1500 revistas, tive que vender para mandar fazer as alianças. Não tinha nada, então eu dizia: Senhor, tens que ser tu o meu pastor e nada me faltará. E como é que hoje eu leio o Salmo 23? Como uma bela poesia hebraica? Como um texto bonito para colocar assim num quadro em casa? Olha, coisa tão bonita que fica aqui em cima da mesa. Ou será que continuo a olhar e a dizer: Ele é meu pastor, Ele cuida de mim, Ele não me deixa faltar nada, mesmo quando eu ando no vale da sombra e da morte, mesmo quando os meus inimigos se acampam à minha volta, Ele não me deixa faltar nada, porque Ele é o meu pastor. Irmãos, e era isto que estava aqui a acontecer com este povo no livro de Neemias. Eles estavam a ouvir novamente a palavra de Deus, eles estavam a entender quão longe eles estavam da palavra e daquilo que era preciso mudar nas suas vidas. Irmãos, e o desafio para nós hoje, cristãos, é este: é sermos transformados cada vez que nos encontramos com a palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes nós vimos para um culto e porque estamos numa situação de necessidade, de desespero de alguma coisa, vimos no carro, no autocarro, no metro ou ao pé e vimos a pensar: Deus, por favor, hoje preciso que tu fales comigo, hoje preciso de ouvir a tua voz. E vimos ao culto e passa-se todo o culto e saímos e dizemos: Deus não falou comigo. Mas como assim? A palavra não foi pregada? Se a palavra foi pregada, Deus falou contigo. Se a palavra foi pregada, Deus falou com a sua igreja, Deus falou connosco. Pode não ter sido exatamente naquele tópico, naquela resposta, naquele assunto que tu vinhas a buscar, mas Deus falou contigo. Quando no meu devocional em casa, quando no teu devocional tu estás a ler a Bíblia, há ali um poder em ação, um poder transformador, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que traz vida, vivifica a palavra de Deus. Então o Espírito e a palavra juntos, na presença de Deus, ali no teu quarto, sozinho, é tudo o que tu precisas para transformar a tua vida. E, irmãos, e nós como cristãos, como filhos de Deus, precisamos dar à Bíblia essa centralidade. Eu não quero dizer dar à Bíblia autoridade, que não somos nós que lhe damos autoridade. Mas entender e reconhecer que ela tem essa autoridade. Por vezes corremos o risco de olhar para a Bíblia como um manual da nossa religião, ou pior ainda, como um livro de bons conselhos. E leio um livro de um autor espetacular e leio a Bíblia e coloco os dois no mesmo patamar. Isso não pode acontecer. A Bíblia tem que ser sempre aquela declaração de que isto é aquilo que Deus diz. E inegociável. E só assim é que ela produz transformação, senão ela vai produzir só informação. Olha, é interessante isto que Deus diz, olha, é interessante esta opinião que Deus tem. Não! Se a Bíblia nos fala que o sexo é um presente dado por Deus para o casamento entre um homem e uma mulher, então é isso que Ele quer dizer, e não pode hoje vir uma geração que diz que, bom, vamos agora ler isto como uma das sugestões possíveis.
quando a Bíblia nos fala sobre a autoridade espiritual, quando a Bíblia nos fala sobre a importância de igreja, de irmãos e irmãs congregarem juntos e aí trazerem a autoridade do poder de Deus, nós não podemos fazer um descaso disto e dizer, não, a era da igreja passou, o tempo de reunir passou. Porque a Bíblia não traz isso, irmãos. E aquilo que aconteceu com este povo aqui não foi um evento informativo, foi um evento transformador. Daí eles chorarem e se lamentarem, ao ponto de eles terem que dizer, olha, parem, que agora vai-se começar um tempo novo. Não é altura para chorar agora. Vão comer gorduras, vão beber doçuras, vão partilhar, enviar porções para os que não têm nada, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha a transformação que isto gerou no coração de um povo. Um povo que ainda estava sob o domínio de um império. Não eram aqui, não foi dada uma carta de alforria, eram totalmente livres. Foi uma liberdade condicional, vamos chamar-lhe assim. Mas a obra de Deus tinha sido feita. Repara, Deus não tem nenhum problema com o povo estar no cativeiro. Deus não tem problema com a pessoa estar na pobreza. Deus não tem problema com alguém que está num leito de morte, porque a palavra dele pode chegar a todos esses lugares. Deus não tem problema com pessoas que são abençoadas e que estão prósperas. Deus não tem problema com nenhuma dessas coisas que a nós às vezes nos deixam com tantos dilemas. Porque a palavra dele é que vem trazer a transformação. Irmãos, aquilo que acontece aqui é aquilo que diariamente nós precisamos de experimentar. Restauração trazida pelo encontro com a palavra de Deus. Não só mudou algo na vida deles, mas diz até que eles enviaram porções para os que não tinham nada. Até no contexto, vamos chamar-lhe de ação social, de trabalho missionário, de apoio ao próximo, até aí foi a palavra de Deus que trouxe a eles essa convicção de que eles precisavam não só eles alegrarem-se, mas darem condições aos outros para os outros se alegrarem. Porque a palavra de Deus, ela nunca produz só, e este só está entre aspas bem grandes, ela nunca produz só uma transformação na minha vida. Mas quando ela transforma a minha vida, automaticamente me leva a pensar no que é que eu posso fazer pela vida dos outros. E imediatamente me leva a considerar o próximo que ainda não teve este encontro. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso levar esta palavra até ele? É convidando-o para vir à igreja, é dando-lhe um evangelho, é orando por ele. O que é que eu posso fazer? Porque ele precisa de conhecer isto. Mas eu só sinto este desejo se eu acreditar profundamente que a palavra de Deus traz transformação. O ano passado, quando houve aqueles incêndios muito grandes, nós ligámos para as igrejas que estavam ali naqueles concelhos e oferecemos-lhes alguma literatura bíblica e bíblias e alguns folhetos sobre esperança e tudo mais para enviar para quando eles distribuíssem bens de primeira necessidade, aquilo ser distribuído. Irmãos, e porventura alguns de nós podemos pensar, mas bom, alguém que lhe herdeu uma casa, que diferença é que uma Bíblia faz? Alguém que perdeu um filho, que diferença é que a Bíblia faz? Alguém que não tem comida na mesa, que diferença é que uma Bíblia faz? Se eu pensar assim, então talvez eu não conheça verdadeiramente o que é que a Bíblia pode fazer. E tem sido uma experiência fantástica. Ver tantas pessoas que simplesmente ao terem um encontro com a palavra e ao conhecerem a palavra, há uma transformação na sua vida. O versículo 12 diz aqui que o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber, ou entenderam as palavras que lhes tinham sido ditas. Foi isto que mudou a história deles. É isto que muda a nossa história. Compreender e entender o que Deus está a falar connosco através da sua palavra. E olhar para a sua palavra como de facto a revelação de Deus para nós. A direção de Deus para nós. Como é que eu devo dirigir o futuro da minha família? Como é que eu faço com que os meus filhos rebeldes voltem aos caminhos de Deus? Como é que eu restauro o meu casamento? Como é que eu mudo a minha situação financeira? Como é que a palavra de Deus há de ter a resposta para tudo isso? Deus há de falar através da sua palavra para trazer direção, consolo, conforto para a tua vida. Irmãos, a minha experiência tem sido que nos momentos meus de maior dúvida ou de decisões mais importantes, tenho ouvido já muitas palavras proféticas que têm sido bênção de Deus para mim. Tenho ouvido muitas vezes o Espírito Santo falar ao meu coração daquelas maneiras audíveis que nós percebemos que é Ele que está a falar. Mas a palavra de Deus é aquela que não nos deixa absolutamente dúvida nenhuma de que o Senhor está a trazer algo para nós, como igreja, como pessoas, como família.
Sabes, quando eu me decidi casar, eu decidi-me casar. Aqueles que não se casaram, por favor, não é assim que se faz. Isto não é exemplo. O meu pedido de casamento foi provavelmente o pior da história dos pedidos de casamento. Mas foi de forma inocente, irmãos. Porque eu estava a ler a Bíblia. E eu tinha estado a orar já, porque já namorávamos há muitos anos. E o nosso namoro ou acabava em casamento ou acabava em não namorarmos mais. Para não corrermos o risco, para não pecarmos contra Deus. E eu orava e eu pedia a Deus, mas não tenho dinheiro e não tenho emprego. Deus, eu li a Bíblia. E a Bíblia, o texto bíblico dizia, porque Deus é quem opera em vocês, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu disse, Deus, então se tu queres que eu case, quer dizer que depois tu vais fazer o resto que é necessário? E Deus disse, sim, ok. Peguei no telefone ali no seminário e liguei para a minha namorada, olha, Juliana, estava a ler a Bíblia assim, assim, Deus falou comigo e acho que é para a gente casar, queres? E ela diz que ficou assim, sim. Então está bem, vá, a gente depois fala, tchau. E que desligou do outro lado e pensou, será que é sério? Será que isto, tipo, no fim de semana vai haver algo? Não, não houve mais nada. Aquilo foi o pedido de casamento. Poderia, hoje em dia, teria embelezado mais a coisa, tinha feito, se alguém pedir uma das minhas filhas em casamento assim, vai ter que se esforçar mais. Mas, irmãos, eu chamo isso simplicidade e inocência. E o que eu peço a Deus é que me continue a dar isso. Que eu continuo hoje com 3 filhas, adulto, a ler a palavra de Deus e dizer, é assim que tu queres, Deus? Então vamos em frente. É assim que tu tens dito, Deus. E hoje, irmãos, por vezes, confesso, é tão difícil ter essa simplicidade. E essa confiança inabalável que aquilo que o Senhor fala, Ele é poderoso para cumprir. O livro termina, ou o livro segue para o seu final no capítulo 9. Eu não vou lê-lo, mas eu quero apenas referir aquilo que acontece aqui. Porque esta transformação aconteceu no coração de cada pessoa, mas também aconteceu num povo como um todo. E quando alguma transformação vem da palavra de Deus, ela começa e ela termina, levando a glória para Deus. Não há nenhuma glória que fica para o homem, bem, eu entendi a palavra, bem, eu estou-me a portar bem. Não. E no capítulo 9, se os irmãos depois lerem em casa esta tarde, o capítulo 9 é uma oração de confissão do povo, em que eles dizem, Deus, este tempo de cativeiro foi culpa nossa, não foi culpa tua. Deus, tu foste fiel o tempo todo, mas nós falhámos como nação, Deus, e pedimos perdão pelo que nós fizemos, pelo que os nossos antepassados fizeram. Deus, tem misericórdia. Nós não queremos entrar outra vez por esse caminho. Mas Deus, tu és grande e glorioso e tudo o que tu fazes é bom. E sabes o que é interessante? É que no capítulo 1, não nos versículos que nós lemos, mas nos versículos em seguida, quando diz que Neemias chorou, jejuou e orou, a oração dele foi exatamente esta também. Ao dizer, Senhor, perdoa-nos o nosso pecado e as nossas falhas, porque tu és um Deus grande e fiel e poderoso, e nós temos falhado, os nossos pais pecaram contra ti. E o que é que faz uma oração passar a ser a oração de um líder, de alguém que tem a revelação do coração de Deus, e passa a ser a oração do povo inteiro? É a palavra de Deus. É o entendimento da palavra que levou a visão de um homem apenas, de um líder, levou a visão para todo um povo. E quando chega ao final da história, todo o povo está nessa mesma sintonia, por causa do entendimento da palavra de Deus. Então este é o desafio, irmãos, para nós. Eu não digo que é o desafio para esta manhã, eu creio que é o desafio para a nossa vida cristã. O desafio para a nossa história, o desafio que queremos deixar como herança para os nossos filhos. De que cada vez que temos um encontro com a palavra, seja um encontro transformador. Cada vez que temos um tempo com a palavra em culto, em individual, num grupo caseiro, seja como for, seja uma altura em que nós dizemos, Deus, eu vou-me preparar, porque tu vais falar comigo. Alguma coisa vai sair daqui. Alguma coisa vai transformar e mudar a minha vida. E se eu estou em dúvida, eu tenho a certeza que é aqui que eu vou encontrar as respostas. Amém? Podemos orar? Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Eu queria simplesmente agradecer a Deus pelo privilégio que é termos a sua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque de todas as coisas que se foram perdendo, a tua palavra permaneceu até aos dias de hoje, Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje não temos mais um templo, não temos as tábuas da lei, não temos a arca da aliança, não temos nenhuma dessas coisas que tanto marcaram a história do teu povo, mas temos a tua palavra. Permanece fiel até hoje, acessível, Senhor, compreensível até hoje, Senhor. E nós te agradecemos por esse privilégio. Obrigado, Deus, porque estamos num lugar em que há liberdade para pregar, para anunciar, para ler, para ouvir a tua palavra, Deus.
E, Senhor, aquilo que eu te peço é que eu seja um ouvinte atento. Que eu seja um leitor em busca da tua vontade e não simplesmente de boas sugestões, Senhor. Deus, e que a tua igreja cristã, que a tua igreja em Portugal, Senhor, possa ser uma igreja marcada e enraizada na tua palavra, Senhor. Que aquilo que nós dizemos, ensinamos, falamos, Senhor, esteja baseado naquilo que a tua palavra nos revela, Pai. Deus, nós queremos ser transformados para ser cada vez mais parecidos contigo. E agradecemos por tu nos teres deixado a tua palavra, Senhor, para que isso pudesse acontecer, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Também apetecia cantar aquele coro que diz assim: a tua palavra, ela é a verdade, jamais falhará, se não passará a palavra de Deus, palavra eterna que o mundo conhece e que tem poder. Poder para curar, poder para salvar e nos levar ao céu. A gente canta tão poucas vezes que a letra vai-se embora. Eu vou pedir à Lisa, à Tabita, ao Luís e aos padrinhos da Lisa para virem até aqui acima. Eu hoje tive um problema, a minha impressora decidiu entrar em greve. Não sei porquê, não sei qual é a reivindicação. Ela tem que esperar que saia o Orçamento de Estado para saber se eu posso ir ao encontro da sua necessidade, não é? Mas nós vamos fazer aqui a dedicação ao Senhor da Lisa. Amém? Normalmente a gente faz isto antes da pregação, mas enquanto o culto dura é sempre culto, não é? Amém? Ok, então. E a Lisa, ela está bem? Parece que ela está com vontade de dormir, não é? Mas ela já agarrou aqui o microfone. Tá, bem-vindos todos, está bom? O que nós vamos fazer não é um batizado, vocês já sabem, nós não batizamos crianças, sempre estamos a repetir isto. No domingo vamos fazer isto novamente, não é? Nós não batizamos crianças, mas dedicamos as crianças ao Senhor conforme a palavra do Senhor nos ensina. Em Marcos, capítulo 10, se ainda estiver aqui na minha Bíblia, porque eu já li tanta vez, pode ser que esteja gasto, mas não está. Marcos, capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor: traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. E é o que nós fazemos. Nós vamos pegar na Lisa, eu vou pegar na Lisa. Vocês não se assustem, porque ela é muito pequenina, mas vai crescer, não é? Olá, estás boa? Estás contente com a tua mana, estás? Olha, ela não te está a roubar o protagonismo, ela não sabe o que é protagonismo, não é? Está envergonhada, não é? Está envergonhada. Tabita, Luís, vocês estão felizes com Jesus? Amém. E vocês querem que aqui a Lisa, ela também cresça sendo feliz com Jesus? Claro. E vocês prometem ser um exemplo para ela, não é? E ali os padrinhos também, não é? Porque isto de ser padrinho não é só para a fotografia, também é responsabilidade, não é? Ok, vamos orar pela Lisa. Eu vou pedir ao pastor Álvaro, vou pedir ao Samuel, vou pedir ao Miguel também para fazer o favor de subir, não é? Para virem aqui e vamos orar, entregar a Lisa ao Senhor e vamos dedicá-la ao Senhor. Amém? Vocês podem vir para o pé de mim. Um de vocês dirige-nos aqui uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós estamos tão gratos, Deus, por este presente que Tu deste, Deus.
Pai, a vida desta menina, a Lisa, Deus, nós oramos para que a tua proteção esteja sobre ela, Pai, para que tu a guardes, Deus, para que tu a protejas, Deus, para que tu não permitas, Deus, que nada daquilo, Pai, que o inimigo da sua alma e da nossa alma projetar, Deus, para a sua vida se concretize, Deus. E todas as coisas, Pai, que a fizerem tropeçar, Pai, sejam pontos de partida para ela se tornar superadora de obstáculos, Pai, que nada a retenha, Deus. Oramos, Deus, para que ela seja uma bênção na casa dos seus pais, que os seus pais sejam uma bênção na sua vida, Pai, possam alegrar muito o coração uns dos outros, Deus. Oramos, Deus, para que o teu Espírito, Pai, vá tomando lugar na sua vida, Pai, vá dominando, Pai, trazendo liberdade, Pai, aquela liberdade que só existe em Cristo Jesus sobre a sua vida, Pai. E oramos, Deus, para que ela alegre o teu coração, Deus, e te possa conhecer. Oramos, Deus, para que ela também seja uma alegria para o corpo de Cristo, para a igreja. Oramos, Deus, para que o teu rosto seja visível no dela, Pai, as tuas palavras sejam escutadas no seu coração e através dos seus lábios, Pai. Oramos, Deus, para que a tua presença esteja com ela e se manifeste através da sua vida. Oramos no nome de Jesus, Deus, para a tua glória. Lisa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor te dirija em todos os seus caminhos e te dê paz. No nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Vocês já viram? A Lisa é uma paz de alma. Está aqui assim, está na maior, está a curtir. Ela é sempre assim lá em casa? Sim, sim. Sempre sossegadinha? É, pá. Eu assim não me importava ter mais um filho. Pá, é os netos, mas os meus netos já são todos crescidos também, não é? Pá, Deus vos abençoe com tudo e de bom. E estamos cá sempre para vocês, está bem? Obrigado, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Tá, vou dar à mãe que a mãe tem mais jeito, não é? Sim, sim, isso. Tá. Obrigado. Tá, obrigado. Tá. Tá. Nós hoje não vamos cantar os parabéns. Vamos terminar celebrando ainda com um cântico que o Tiago nos vai dirigir. E obrigado, Miguel. Obrigado pela palavra. E não se esqueçam de passar pela exposição da Bíblia e de adquirir o Evangelho de João. Vamos cantar. Vamos lá.